Olá! O tema do nosso encontro é o sistema organizacional. Robbins, sobre sistema organizacional, nos diz que aprendemos a partir da sociologia que as organizações são sistemas sociais, consequentemente, as atividades existentes no seu interior são governadas tanto por leis sociais quanto por leis psicológicas. Esse contexto traz, então, um alerta para a área de recursos humanos, para os gestores das organizações que precisam entender que a organização ela deve ser vista como um sistema. Todas as suas partes precisam operar conjuntamente para solucionar problemas e aproveitar oportunidades. Grandes empresas exigem aí um esforço muito maior, muito mais coordenado, porque, tendo em vista a sua abrangência, a sua, às vezes, multiplicidade de operações, de departamentos, de áreas, dentro da estrutura da organização, é bastante desafiadora. Entretanto, quanto mais o gestor compreender todo esse contexto da organização como sistema, maior será a harmonia da sua equipe de trabalho com as demais equipes de trabalho. Além disso, quando falamos de sistema social dentro da organização, implica que o ambiente da empresa precisa atender às mudanças que são dinâmicas e as partes da organização, elas são interdependentes. Cada parte está sujeita à influência de outra parte. Ou seja, todas as partes do sistema elas estão interrelacionadas. Isso exige uma visão sistêmica, que é a capacidade de ver o cenário completo, entender todos os aspectos e situações que compõem a organização. Quantas vezes a gente já trabalhou em uma organização onde a área de marketing não conversa com a área de negócios, lá com a área de vendas, que não conversa com a área de RH, que não conversa com a contabilidade ou com a parte financeira. É muito importante que exista entre todas as pessoas dentro da organização essa visão sistêmica, que todas as áreas se compõem e que elas precisam ser vistas como um todo. Então, isso tudo exige, com relação ao comportamento organizacional, ver um novo cenário organizacional, porque as empresas elas estão em processo de transformação e mudança continuamente. Existe aí um mercado em fusões, em transformações constantes. Essas tecnologias emergentes e disruptivas exigem modificações nas relações sociais, levando a formas de organização muito mais enxutas, muito mais flexíveis, o que requer que as pessoas compreendam o todo do negócio da organização. Elas precisam ser vistas, as organizações, como sistemas orgânicos, ajustamento contínuo e redefinição de tarefas com base no conhecimento, interação e comunicação a qualquer nível. Existem necessidades do processo, isso significa que a comunicação ela deve ser interativa, ela deve ser intensa. Muitas vezes é necessário que seja descentralizado as decisões, ou seja, a queda de níveis hierárquicos dentro das organizações são necessários para que muitas vezes os profissionais tenham autonomia para que essa comunicação entre as áreas e até entre os clientes, os parceiros, os fornecedores, seja muito mais dinâmica, muito mais rápida. Portanto, é essencial que ocorra aí um compromisso e envolvimento com os objetivos e fins estratégicos da organização como um todo. Isso significa dizer que quando eu falo de comportamento organizacional, eu tenho que fazer com que todos os profissionais da minha equipe saibam quais são as estratégias da organização como um todo. Meu papel enquanto profissional na área de marketing, o que ela pode impactar não só para o cliente, não só para o parceiro, não só para o fornecedor, mas para a área de negócios, para a área de recursos humanos, para a área financeira. Esse sistema que é estratificado, o nível de conhecimento muitas vezes é especializado. Perfeito. Entretanto, esse conhecimento de cada profissional precisa compreender o todo da organização. O profissional precisa entender quais são esses fins estratégicos da organização. Por isso, é que dizemos que a organização é um sistema orgânico, ele é um sistema dinâmico que muda continuamente.
A partir disso, ocorre desafio e oportunidade. A era da informação e do conhecimento, ela tem exigido que esse conhecimento na organização ele seja disseminado, que ele seja compartilhado, que ele seja comunicado para que as pessoas se adaptem às mudanças, né? Essas transformações que ocorrem muitas vezes, ocorre lá uma mudança lá na área de negócios, uma forma de se relacionar com o cliente, na área de vendas, e a área de serviços que atende esse cliente não fica nem sabendo que houve essa adaptação, que houve essa mudança, essa transformação. É importante que essas coisas sejam comunicadas para que a organização seja vista como um sistema realmente, um sistema interativo. Aí Rossetti traz a seguinte fala: as adaptações elas impactam na forma de organização do trabalho, em que as equipes possuem papel fundamental na flexibilização da organização e a competência das pessoas é fator-chave do sucesso. Então a organização ela precisa entender que a comunicação, né, que essa flexibilização de informações, de conhecimento seja fundamental dentro da organização. Esse processo ocorra de uma forma realmente sistêmica, de uma forma interativa. Além disso, é importante que ocorra aí um olhar inovador. Portanto, compartilhamento contínuo é importante. As empresas que aprendem focam na sustentabilidade e na competitividade. Existe aí uma adequação às mudanças e exigências de sustentabilidade. A organização que não é sustentável, ela acaba fechando as portas. Então, tem que existir aí, quando a gente fala em empresas que aprendem, são empresas realmente que façam a gestão do conhecimento dentro da organização. E os indivíduos, eles têm que estar unidos para superar e alcançar esses objetivos comuns, essas transformações que acontecem. Se o profissional ele estiver engajado, ele estiver comprometido, ele se torna unido, ele sabe qual que é o papel dele nesse contexto todo e ele vê a empresa como um sistema realmente complexo, mas um sistema interativo e comunicativo. É importante, né, observar que as pessoas eles têm desejo de envolvimento nas ações, no trabalho, ele quer saber o que está acontecendo dentro da empresa. Então, muitos profissionais eles buscam oportunidade e chances para tomada de decisões. Eles só vão ter essas oportunidades se eles forem comunicados, se eles participarem dessas mudanças, dessas transformações. O foco é em talentos e ideias. O sucesso da organização está em novas ideias que os talentos humanos trazem, né? Sugerem e recomendam para a organização. Para isso, o profissional tem que ter a oportunidade de compartilhar conhecimento, né? E também aprender com o outro, aprender com a experiência dele e com a experiência do outro. Por isso a importância desse compartilhamento contínuo. Por conta disso tudo, o gestor ele precisa compreender que a organização precisa estar sob o olhar e análise da sociedade contemporânea e que essa sociedade contemporânea, ela valida ou não a função daquela organização. Ele tem que entender essa diversidade de fatores que compõem a organização e suas dimensões. A partir do momento que o gestor entende, né, essa organização, suas dimensões, na sua complexidade, ele consegue também passar isso para os seus profissionais, comunicar isso para os seus profissionais. Então as pessoas ficam envolvidas com todo esse processo sistêmico que é uma organização. E aí Costa, Souza e Fel trazem que a estrutura organizacional, que é sensível às condições externas, facilita a identificação de oportunidades de crescimento para a empresa, visto que é receptiva às mudanças e busca a melhor adequação dos processos e estratégias à própria realidade organizacional. Então, quando eu falo de estrutura organizacional, eu estou falando de sistema complexo, esse sistema que deve ser visto na sua totalidade. Então, o profissional, o gestor, ele precisa estar atento a toda essa estrutura organizacional para que ele possa contribuir com as suas competências, né, com as suas ideias, com as suas propostas inovadoras, desde que ele possa participar, que ele tenha essa voz ativa nesse processo tudo. E isso vai depender realmente do gestor em dar essa oportunidade para ele. Bons estudos!